Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindo. Está com o Semanário Económico. A Semana Económica ficou marcada com a realização de um encontro de engajamento construtivo envolvendo Moçambique e os países nórdicos. A conferência debateu, entre outros assuntos, as temáticas à volta do bem-estar social e da renovação do contrato social, colocando em perspectiva as experiências, as trajetórias dos dois lados, visando contribuir para que Moçambique encontre um caminho de desenvolvimento socioeconómico inclusivo e próspero. Infraestrutura da qualidade podem ser instrumento de substituição de importações. Grande lance de qualquer país em desenvolvimento é conseguir exportar para arrecadar recursos, né, para poder desenvolver aquilo que quer fazer. É preciso primeiro investir em mais laboratórios, estender a área de atuação de cada laboratório. Exige-se vários tipos de calibração e que muitos deles não são aplicáveis cá em Moçambique. É preciso recorrer a outros países e só isso por si acarreta custos. Portanto, a procura já existe, agora é uma questão de haver uma oferta destes serviços e uma oferta que seja consistente. Planeamento preventivo deve substituir resposta reativa. Ao invés de olharmos para reabilitar ou construir longos troços de estradas, tínhamos que olhar mais pela qualidade. Todo esforço, quando eu digo esforço, é esforço de investimento, deve ser de tal forma montado que cada metical gasto seja gasto de uma forma efetiva e eficiente. Transformação digital e segurança jurídica. Se nós queremos vencer esta batalha de transformar, digamos, o nosso Estado, teremos que fazer a própria transição dentro das nossas mentes, nossa ação, de que o Estado tem que partilhar a informação, que é para retirar a dificuldade que o cidadão tem. Você está com o Semanário Económico. Outro tema para haver desenvolvimentos mais adiante tem que ver com os nós de estrangulamento à competitividade das pequenas e médias empresas. O tema da certificação tem sido recorrente nesse quesito, desde custos elevados até a falta de laboratórios acreditados e também o desajustamento de normas. São aspectos que têm estado efetivamente a limitar a competitividade do nosso tecido empresarial de pequena e média dimensão. E, por exemplo, para exportar para alguns países como África do Sul, Portugal, até mesmo para países da América, nós precisamos de certos certificados ou precisamos estar também acreditados. Como startup, ainda não temos um financiamento próprio, dependemos de financiamento de terceiros. Porque eu posso dizer que o meu produto está bom, mas eu tenho que ter equipamentos que provem que isso está dentro dos parâmetros internacionais para que o meu produto chegue ao mercado da melhor forma. Ainda na temática da normalização e qualidade, uma iniciativa com apoio do Reino Unido logrou já certificar 15 empresas com o objetivo de atingir 1000 pequenas e médias
empresas num esforço que exige infraestrutura, exige normas e também e sobretudo uma mudança estrutural do ponto de vista das mentalidades. Um grande lance de qualquer país em desenvolvimento é conseguir exportar para arrecadar recursos, né, para poder desenvolver aquilo que quer fazer. É preciso primeiro investir em mais laboratórios, estender a área de atuação de cada laboratório. Exige-se vários tipos de calibração e que muitos deles não são aplicáveis cá em Moçambique. É preciso recorrer a outros países e só isso por si acarreta custos. Portanto, a procura já existe, agora é uma questão de haver uma oferta destes serviços e uma oferta que seja consistente. Para ver mais adiante também a atual conjuntura à volta dos impactos das cheias que vieram a expor as vulnerabilidades das infraestruturas e do investimento público no nosso país. Especialistas alertam que o modelo baseado no menor custo, também associado ao enfraquecimento dos mecanismos de controlo de qualidade, o crescimento urbano desordenado, como estando entre os fatores que amplificam os impactos econômicos destas vicissitudes climáticas que se abatem de forma cíclica sobre o nosso país. Ao invés de olharmos para tanto reabilitar ou construir tanto longos troços de estradas, tínhamos que olhar mais pela qualidade. Todo esforço, quando eu digo esforço, é esforço de investimento, deve ser de tal forma montado que cada metical gasto seja gasto de uma forma efetiva e eficiente. Lançamos assim os temas que merecerão o devido desenvolvimento na presente edição do Semanário Econômico. Isso vai acontecer logo após o curto intervalo que vamos observar já a seguir. Não saia daí, mantenha-se desse lado e até já. Este é o Semanário Econômico. No norte de Moçambique, onde o setor energético redefine o mapa econômico do país, a logística marítima tornou-se um ativo estratégico. A capacidade de resposta, a segurança nas manobras e a prontidão operacional são hoje determinantes para o sucesso dos grandes projetos estruturantes. A CFM Logistics reforça sua presença e consolida sua prontidão operacional. A CFM Logistics acaba de incorporar 2 barcos piloto na sua frota, elevando o número total de embarcações em operação nos pontos de Nacala, Pemba e Afungi. Com esta aquisição, a empresa passa a contar com 4 barcos piloto e 3 rebocadores, reforçando de forma estruturada a sua capacidade marítima. As novas embarcações, com 13,40 metros de comprimento, velocidade de 20 nós e autonomia de 300 milhas náuticas, estão equipadas com sistemas modernos de navegação e motorização dupla, garantindo segurança, eficiência e robustez operacional. CFM Logistics acaba de adquirir recentemente 2 embarcações, uma estratégia que a empresa encontrou para reforçar a sua frota e melhor a prestar serviço aos seus clientes. Neste momento, a empresa conta com 7 embarcações operando nos portos de Nacala, Pemba e Afungi. Com esses meios, a CFM Logistics tenta responder àquilo que são as necessidades, àquilo que são o nível de procura dos seus clientes e, ao mesmo tempo, procura, portanto, garantir a efetivização dos serviços na área marítima, sobretudo na área de oil and gas. Os 2 barcos pilotos estão posicionados no estratégico porto de Nacala,
um dos principais hubs logísticos do país. Numa fase de crescimento expectável do movimento de navios, associado aos projetos de LNG e a expansão da cadeia energética, este investimento antecipa a nova fase do mercado. De fato, a indústria está a crescer e nós temos que trazer mais 2 embarcações que vêm exatamente encaixar o momento certo em que o mercado precisava dessas 2 embarcações. Então, é uma combinação estratégica, diria assim, das questões iniciais do mercado e daquilo que é a nossa capacidade, felizmente, de resposta. A aquisição destas embarcações integra-se num pacote de investimento global estimado em cerca de 15 milhões de dólares norte-americanos em meios flutuantes. Trata-se de uma visão futurística e estruturante, orientada para a consolidação da CFM Logistics como referência nacional na logística marítima do setor Oil and Gas. A empresa prepara-se, inclusive, para dar o próximo passo: avançar para o serviço marítimo offshore. Este é um projeto estruturante para nós. Ainda não é no ponto maior, mas de fato significa que a empresa está a crescer, a empresa está, portanto, pronta para resgatar aquilo que é a soberania da logística nacional em matéria de óleo e gás. Empresa nacional com massa laboral maioritariamente moçambicana e jovem, a CFM Logistics aposta na redução da dependência externa e na valorização do conteúdo local. Somos o parceiro certo. É uma empresa nacional, é uma empresa com foco, é uma empresa que promete e faz as coisas acontecer. Nós queremos tirar a retórica de falta de meios. Meios existem porque nós temos de fato a visão estratégica e queremos ir mais longe, a contar com os nossos parceiros. Com visão estratégica, investimento consistente e compromisso nacional, a CFM Logistics consolida o seu papel na cadeia de valor energética. A logística do futuro constrói-se hoje. Como Associação Nacional de Jovens Empresários, estamos atualmente a colaborar com diversos empreendedores para perceber quais são os desafios que enfrentam atualmente, quais foram os impactos que tiveram com estas últimas intempéries, para que possamos não só resolver o hoje, mas nos prevenir do amanhã, que acreditamos que com um plano estratégico contínuo é que podemos combater este infortúnio que a sociedade vai ter que enfrentar. Você está com o Semanário Econômico. Moçambique acolheu nesta quarta-feira, ontem, portanto, em Maputo, a Conferência Moçambique Países Nórdicos. Tratou-se de um espaço de reflexão estratégica que reuniu decisores públicos, líderes empresariais, diplomatas, académicos, representantes da sociedade civil e do setor privado para debater os fundamentos do bem-estar social, a gestão responsável dos recursos naturais e a renovação do contrato social à luz das experiências comparadas entre Moçambique e os países nórdicos. Moçambique encontra-se, nas palavras do Ministro da Planificação e Desenvolvimento, no intercruzamento entre desafios de vulto e múltiplas oportunidades. A parceria com os países nórdicos, Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia, é agora apresentada como plataforma para consolidar reformas econômicas e acelerar crescimento inclusivo. Na sua intervenção, o ministro Salim Valad destacou que o país já dispõe de instrumentos estruturantes que garantem direção estratégica e previsibilidade macroeconômica. Apesar dos desafios, temos uma oportunidade histórica de transformar a nossa estrutura econômica,
reduzir a pobreza e as desigualdades sociais e consolidar um modelo de crescimento inclusivo e sustentável, um desenvolvimento com face humana. Neste momento, é sobre o presente exigente e o futuro ambicioso que importa refletir. O realismo, responsabilidade e confiança nos nossos maiores ativos para o desenvolvimento. Os jovens e as mulheres moçambicanas e as micro, pequenas e médias empresas. O governante referia-se à articulação entre a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044, o Programa Quinquenal do Governo, o Cenário Fiscal de Médio Prazo e a Estratégia Nacional de Financiamento Climático. O objetivo, segundo explicou, é criar um ambiente institucional estável capaz de atrair investimento privado de longo prazo. Com 66,7% da população abaixo dos 25 anos, o ministro enfatizou que o verdadeiro ativo estratégico do país é humano. Perante os desafios estruturais que enfrentamos, o governo respondeu com uma agenda econômica clara e o país continua firme na senda das reformas e transformações, a despeito das contrariedades, incertezas e riscos que se atravessam no nosso percurso. Tendo como bússola a criação dos alicerces para a nossa independência econômica, foi aprovada a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044, o Programa Quinquenal do Governo 2025-2029, o Cenário Fiscal de Médio Prazo 2026-28, o Plano de Recuperação e Crescimento Econômico 2025-2029, o Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado de 2025 e de 2026, a Estratégia Nacional de Financiamento Climático, entre outros instrumentos de planificação públicos e de promoção econômica. A inclusão produtiva da juventude e das mulheres foi apresentada como variável econômica central para sustentar crescimento e estabilidade social. O embaixador da Noruega, Egil Tersas, trouxe ao debate uma perspectiva estrutural sobre o modelo nórdico de desenvolvimento. Os países nórdicos são estados de bem-estar social porque são ricos, ou são ricos porque construíram estados de bem-estar social. O estado de bem-estar social ajuda a criar esta riqueza. Segundo o diplomata, educação universal, transparência institucional, sistemas fiscais progressivos e proteção social não são custos, mas investimentos que aumentam produtividade e coesão social. O embaixador da Suécia, Andres Jato, reforçou que o crescimento sustentável exige cooperação entre Estado, setor privado e sociedade civil. O desenvolvimento requer parceria entre o Estado, o setor privado e a sociedade civil. Nenhum desses atores pode alcançar progresso a longo prazo sozinho. O ministro Salim Vallah lançou uma reflexão estratégica sobre o futuro da cooperação bilateral. Estamos a acelerar reformas estruturais na planificação estratégica e programática baseada em resultados, no reforço da monitoria da ação governativa, na modernização fiscal e nas reformas orçamentais, na simplificação administrativa, na digitalização dos serviços públicos, no reforço da transparência e da boa governação e na melhoria do ambiente de negócio. Essas são bases silenciosas, mas essenciais, de uma economia mais moderna, resiliente e competitiva. A proposta sugere uma mudança qualitativa, menos fragmentação, mais alinhamento com prioridades nacionais e maior foco em impacto econômico mensurável. A adoção de normas, certificação e acreditação continuam a ser um dos principais entraves para as micro, pequenas e médias empresas, particularmente no setor agroalimentar. Embora seja reconhecida como uma condição indispensável para acesso a novos mercados e também questões à volta da valorização do produto nacional,
efetivamente a infraestrutura de qualidade permanece no nosso país onerosa, burocrática e também muitas vezes desajustada à realidade produtiva local. Dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que Moçambique contava até 2023 com 83.637 empresas ativas. Destas, 64,7% são microempresas, 32,4% pequenas, 1,8% médias e apenas 1,1% grandes empresas. Em termos de emprego formal, mais de 70% dos trabalhadores do setor empresarial estão nas MPMEs, confirmando o seu papel central na inclusão econômica. Apesar desse peso, a competitividade permanece limitada pela dificuldade de cumprir requisitos de certificação. Quanto mais acreditados e certificados nós tivermos, mais chance de explorar mercados alternativos aos nossos nós temos, não é? Sabemos que, por exemplo, para exportar para alguns países como África do Sul, Portugal, até mesmo para países da América, nós precisamos de certos certificados ou precisamos estar também acreditados. Então, ter essa acreditação, saber como isto funciona, saber que existe uma fiscalização e o que nós temos que fazer, não é, relativamente a isto, é importante por conta disso, porque ajuda-nos a explorar mercados alternativos. Não é? Nós passamos a ser olhados como um mercado que vale a pena também apostar, no sentido que o estrangeiro pode muito bem vir ao nosso país, não é, pegar os nossos produtos. Por quê? Porque já temos esta certificação ou esta acreditação. É necessário olharmos para o contexto local. O que acontece algumas vezes é que nós trazemos normas para o nosso país que não estão alinhadas com as capacidades destas pequenas, micro e médias empresas. Não é? Daí que há dificuldades na adoção destas normas. O que temos que fazer agora é ter normas que vão de acordo com o nosso contexto, que vão de acordo com as capacidades destas micro, pequenas e médias empresas. A outra coisa que temos que fazer e que vai valer a pena é criar aqui incentivos para a adoção. Já entendemos que a adoção é voluntária, não é obrigatório adotar uma determinada norma ou medida, mas agora, se é importante ter esta norma, porque vai lhe garantir mercados alternativos, é necessário que hajam incentivos, não é, medidas ou situações que vão me obrigar, vão me levar a adotar uma determinada medida ou uma determinada norma. No campo da biotecnologia agrícola, a startup Biobanto 258 Limitada pretende produzir biofertilizantes e biopesticidas com impacto potencial na redução de custos de produção agrícola. O principal entrave é financeiro. Para produzir, também para importar certos produtos para Moçambique, é preciso também pagar ao Estado um certo valor que não é pouco para quem está a começar. Como startup, ainda não temos um financiamento próprio, dependemos de financiamento de terceiros. Então, nós o que podemos fazer é procurar financiamento e, nesse financiamento, incluir a parte do registro dos próprios produtos. Temos sim a dificuldade, a nossa dificuldade é inteiramente financeira. As leis são caras. Situação semelhante corre no setor de energias renováveis. A produção de bioálcool a partir de resíduos orgânicos enfrenta dificuldades não pela viabilidade técnica, mas pela ausência de capacidade laboratorial acreditada para validar o produto. Todo produto, antes de ir ao mercado, tem que ser avaliado e essa avaliação requer uma certificação. Porém, ainda não temos laboratórios qualificados nessa vertente de certificação ou também das licenças. Por exemplo, imagina que eu tenha um álcool em que eu quero que ele tenha uma percentagem de 100%, mas até no momento só tenho 96%. Essa é uma análise empírica, mas que não tenho equipamentos suficientes e qualificados para essa análise. Por isso que temos muitas dificuldades mesmo para termos essas amostras e resultados finais de uma forma acreditada. Porque eu posso dizer que o meu produto está bom, mas eu tenho que ter o quê? Equipamentos que provem que isso está dentro dos parâmetros internacionais para que o meu produto chegue ao mercado da melhor forma. O debate levanta uma questão estratégica: transformar a infraestrutura da qualidade num instrumento de inclusão produtiva. Sem normas adaptadas, custos acessíveis e incentivos à certificação, a qualidade continuará concentrada em poucas empresas com maior capacidade financeira. Mas, se estruturada corretamente, pode reduzir custos de produção, facilitar a substituição de importações e abrir espaço para exportações com maior valor acrescentado.
Este é o Semanário Econômico. A Zona de Comércio Livre Continental Africana e o mercado regional da SADC criam um espaço com mais de 1.000 milhões de consumidores. Contudo, este mercado funciona com barreiras técnicas, sanitárias e fitossanitárias rigorosas. Para as PMEs agroalimentares, produzir não basta, é preciso comprovar conformidade. No âmbito da iniciativa apoiada pelo Alto Comissariado do Reino Unido, 15 empresas já receberam assistência técnica direta para melhorar processos e preparar exportações. A meta é ambiciosa, alcançar pelo menos 1.000 empresas nos próximos tempos. Qualquer organização que produz para fazer negócio tem que ter mercado. E se não consegue ter mercado, não vai crescer. Daí a necessidade de assegurarmos que a entidade tenha uma visão de crescimento. Ela não se pode considerar micro e pequena e dizer sou micro, sou pequeno e vou ficar assim para sempre. Não, tem que ter a ambição de se tornar grande empresa. E quando o processo de formação de uma organização tem esse horizonte de crescimento, faz com que a organização trabalhe para crescer. Para os parceiros técnicos internacionais, o desafio não é apenas técnico, mas cultural e estrutural. Precisa criar uma massa crítica que tem o que nós chamamos de uma cultura da qualidade. Né? Começa a praticar qualidade, começa a exigir qualidade dos seus fornecedores. Quando vai num restaurante, não ficar satisfeito com produtos que não vão atender, comportamentos inapropriados, etc. Então, este evento hoje faz parte desse programa de criar campeões, criar pessoas que, através de suas ações, vão propagar, né, essa cultura de qualidade para seus colegas. A criação de um sistema nacional robusto é uma jornada de longo prazo. Exige laboratórios funcionais, recursos humanos qualificados e coordenação institucional. Hoje, para onde que vai o caju? O principal mercado de caju de Moçambique é Vietnã, Índia, Camboja, né, que processam, agregam valor lá e depois exportam. Ou vai em granel para a China. Nós queremos esse valor agregado para Moçambique, para beneficiar o povo moçambicano. Para fazer isso, tem que ter investimento não só na indústria, mas nos laboratórios que fazem os ensaios, que permite obter as certificações apropriadas, né, do produto, né, questões ambientais, uso de agrotóxicos, tudo aquilo que tem que ter essa infraestrutura tudo montado para ajudar a fazer isso. Segundo os especialistas, o problema não é fragilidade estrutural absoluta, mas capacidade limitada perante a procura crescente. A estrutura está insuficiente, não diria fragilizada, mas está insuficiente face àquilo que são as necessidades. As insuficiências já foram identificadas e agora é uma questão de responder a estas insuficiências. Este levantamento permite identificar o que está em falta e é aí que o setor privado pode, juntamente com o setor público, intervir no sentido de ajudar a responder. Portanto, a procura já existe, agora é uma questão de haver uma oferta destes serviços e uma oferta que seja consistente dos serviços. O setor privado alerta para os custos elevados associados a ensaios laboratoriais e calibrações, muitas vezes realizados fora do país. É preciso primeiro investir em mais laboratórios, estender a área de atuação de cada laboratório. Exige-se vários tipos de calibração e que muitos deles não são aplicáveis cá em Moçambique. É preciso recorrer a outros países e só isso por si acarreta custos e normalmente as calibrações, as medições e os ensaios são anuais, na maior parte das vezes, então isso passa a ser um custo anual das empresas e muitas pequenas e médias empresas não conseguem responder a isso. As cheias recentes que assolaram particularmente as zonas sul e centro do país não apenas destruíram infraestruturas, como expuseram limites de um modelo de planeamento e execução que privilegia, segundo
analistas privilegiam menor custo imediato em detrimento da durabilidade dessas mesmas infraestruturas. Para estes especialistas ligados ao setor da construção e do urbanismo, a resiliência começa mesmo antes de a obra ser construída, começa na lei, no projeto e no controlo de qualidade. As imagens de estradas submersas, sistemas de drenagem incapazes de escoar volumes intensos de água e pontes danificadas não são novidade. O que preocupa especialistas é a recorrência do padrão: destruição, reconstrução e nova vulnerabilidade. Segundo o presidente da Federação Moçambicana de Empreiteiros, Bento Machaíla, a fragilidade atual resulta de uma lógica de contratação centrada essencialmente no menor preço. Nós temos defendido que era preciso que o Estado adotasse um modelo de fazer pouco, mas entretanto fazer com qualidade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, ao invés de olharmos para reabilitar ou construir longos troços de estradas, tínhamos que olhar mais pela qualidade. Naturalmente a qualidade custa um bocadinho mais caro, mas teríamos infraestruturas mais resilientes e que provavelmente teriam mais, resistência em relação àquilo que nós estamos a assistir. O setor rodoviário é apontado como mais afetado. Estradas recentemente intervencionadas apresentaram acumulação de água e falhas de drenagem, sinalizando problemas no projeto, na fiscalização e na execução. O nível de vulnerabilidade é muito alto, porque grande parte das estruturas não foram concebidas para resistir a estes eventos. Estes eventos não são novidade. Nos últimos 40 anos, se formos a ver, o país sofreu 28 ciclones, 20 cheias grandes e períodos de seca também, talvez uns 10 ou 15. É verdade que todos não ocorrem ao mesmo tempo. E por isso, todo o país está sujeito a isto. Quando se projeta uma obra, diz-se: esta obra é projetada para uma cheia que pode ocorrer uma vez em 100 anos. Bom, então a obra tem de ser projetada para essa finalidade. Não pode acontecer que haja uma cheia que tem um período de retorno, digamos, uma vez em 40 anos ou 50 anos, e a obra falha. Não é? Isso começa por aí. Outro ponto crítico é o enfraquecimento do controle independente de qualidade, particularmente após a retirada da obrigatoriedade da intervenção do Laboratório de Engenharia de Moçambique. Especialistas alertam para potenciais conflitos de interesses quando o controle laboratorial deixa de ser independente. É suspeito eu, como empreiteiro, ao mesmo tempo ter um laboratório que afere a qualidade do trabalho que eu estou a executar, entrego ao Estado. É muito suspeito. Isso é uma coisa que não existe em nenhuma parte do mundo. Tem de haver uma outra entidade. Porque nós sabemos o que é que acontece também, a promiscuidade entre empreiteiros e os fiscais. E se forma um casamento, naturalmente o Estado é que vai ficar prejudicado. O Estado tem que rever isso. Já há uma proposta nesse sentido depositada no Ministério das Finanças, que é a entidade que cria, que supervisiona, portanto, as aquisições do Estado, quer de bens, assim como das empreitadas. Eu julgo que isto é tudo intencional. Porquê? Porque não havendo entidade independente, os resultados são martelados, são organizados, como eu estava a perguntar. Pergunta o que é que o senhor quer, dou-te o resultado, pronto, está toda a gente contente. Mas o que vai acontecer é que a obra não vai ter a qualidade desejada. Do ponto de vista urbanístico, o problema não é apenas construtivo, é territorial. A ocupação de zonas de risco e impermeabilização excessiva do solo e falta de planeamento agravam o impacto das chuvas. Que existem zonas que têm muito interesse econômico, mas que ambientalmente não deveriam ser ocupadas, né? A gente vê, às vezes, situações de bairros nobres, né, sendo construídos em zonas que, inevitavelmente, vão ter alagamentos constantes, porque estão na linha d'água, estão em mangais, e então acaba sendo
há uma combinação, né, tanto de falta de fiscalização, um ordenamento territorial que acaba também não buscando soluções mais inovadoras e, além disso, essa questão da especulação imobiliária. Para além dos danos físicos, os impactos econômicos são significativos. Interrupção da circulação de bens, perdas agrícolas, aumento dos custos logísticos e pressão adicional sobre o orçamento do Estado. O caráter urgente das intervenções, segundo especialistas, perpetua um ciclo vicioso. O caráter urgente dessas intervenções acaba fazendo com que não necessariamente seja a melhor opção, com a melhor qualidade, então acaba sendo mesmo esse ciclo vicioso que, à medida que as mudanças climáticas são cada vez mais presentes e cada vez mais intensas, rouba, né, essa atenção, esses recursos daquilo que poderia ser uma estratégia a longo prazo para uma solução paliativa que, no fim das contas, deixa né, o país tão vulnerável quanto antes desse choque, né, climático. Então, acaba sendo um trabalho mesmo que não avança, né? Este é o apontamento noticioso aqui do Semanário Econômico. A seguir ao curto intervalo que iremos observar, iremos para o tema de fundo, vamos olhar para as oportunidades de conteúdo local associados à implementação ou às atividades do projeto Moçambique LNG. A diretora de conteúdo local da Total Energies, Edna Simbin, está aqui em estúdio conosco para falarmos sobre como é que está sendo configurada o novo ciclo de seminários visando publicitar as oportunidades para as pequenas e médias empresas no fornecimento, no que diz respeito ao fornecimento de bens e serviços à cadeia de valor da implementação deste mega projeto. Com Edna Simbin vamos olhar para o conteúdo e o novo formato destes seminários. Vai acontecer um primeiro no dia 10 de março em Pemba e depois uma semana mais tarde em Maputo, no dia 17, um outro seminário. Qual o conteúdo deste seminário? Que inovações são esperadas? Quais as expectativas que se pretendem atender no que diz respeito à criação de condições mais favoráveis para a participação das pequenas e médias empresas moçambicanas no fornecimento de bens e serviços para este mega projeto em concreto? São aspectos para aflorar no tema de fundo a seguir ao curto intervalo. Não saia daí, voltamos logo de seguida. Até já. Saúde e educação são os principais focos que podem ser melhorados a fim de potencializar um melhor desenvolvimento. Sem contar com os recursos sim que nós temos, se nós sabermos como canalizar o que é atribuído através desses recursos, é possível também dar alguma potencialização na ajuda para essas duas áreas, que é a saúde e a educação. Então penso que os impostos e os recursos naturais que nós temos podem ser sustentáveis sim para melhorar o desenvolvimento do nosso país. Vamos então ao tema de fundo e, conforme tivermos oportunidade de anunciar, vamos nos debruçar hoje sobre matérias à volta do conteúdo local, como é do domínio público. Após cerca de 5 anos de paragem por motivos de força maior, o projeto Moçambique LNG, este benchmarking de investimento direto estrangeiro em África, retomou as suas atividades, uma retoma que foi antecedida do levantamento exatamente desta situação de força maior
Dado a magnitude acrescida deste projeto, o fato de ser feito em terra apresenta-se como um projeto estruturante para a economia do país. Há de se recordar que no passado dia 29 de janeiro, em cerimónia dirigida pelo chefe de Estado moçambicano e acompanhado pelo CEO da Total Energy, Patrick Pouyanné, foi anunciado formalmente o reinício completo deste projeto Moçambique LNG. Os passos subsequentes apontam, no que diz respeito às ligações deste projeto com o setor real da nossa economia, para a realização de 2 importantes workshops de conteúdo local. É sobre isso que vamos falar com a Edna Simbine, que é gestora de conteúdo local da Total Energy. Vamos então, Edna, boa noite, bem-vinda aqui ao Semanário Econômico. Efetivamente, a retoma deste projeto representa um momento catalisador para a economia de Moçambique e nesse aspecto a questão do conteúdo local é relevante para realmente os benefícios percebidos para a economia real se materializem. Estão previstos 2 seminários, um primeiro em Pemba e seguidamente outro em Maputo. Em termos de data e conteúdo, o que é que está projetado, o que é que podemos esperar desses seminários? Boa noite e muito obrigada pelo convite. Antes de responder diretamente à sua questão, permita dizer-me que o projeto Moçambique LNG, antes mesmo do anúncio da retoma das atividades feita ano passado, dia 29 de janeiro, já apostava no conteúdo local, como forma de preparar-se para este momento que é a retoma em pleno daquelas que são as atividades de construção em Afunjo. A título de exemplo, nós temos mais de 1.500 jovens moçambicanos que se beneficiaram de formação técnico-profissional no IFPELAC e no Instituto. Isto durante este período da Força Maior? Sim, isto durante o período da Força Maior. No IFPELAC, como dizia, e no Instituto Industrial e Comercial de Pemba. Adicionalmente, temos mais de 115 jovens moçambicanos que se beneficiaram de bolsas de estudo para ensino superior no estrangeiro, estágios profissionais e técnicos também no estrangeiro. Se formos olhar para o lado empresarial, temos 75 empresas baseadas em Cabo Delgado que fizeram parte de um programa de desenvolvimento empresarial com duração de 6 meses. Neste período também de Força Maior, contratamos empresas moçambicanas para prestação de serviços no nosso acampamento em Afunjo. Serviços estes que eram mais ligados à manutenção do acampamento. Agora, voltando à sua questão, o Seminário de Negócios não é um evento novo, nós fazíamos já antes da declaração de Força Maior, por forma a informar o empresariado local sobre aquelas que são as oportunidades potenciais de compras ou de aquisição de bens e serviços do projeto Moçambique LNG. Ao retomarmos este seminário, como bem se referiu, no dia 10 em Pemba e dia 17 em Maputo, pretendemos fortalecer aquela que é a nossa relação com o empresariado local e reforçar aqueles que são os nossos programas de conteúdo local. Pretendemos com o seminário prover informação essencial sobre oportunidades de negócio, processos de procurement, processos de saúde, segurança e ambiente durante um concurso e também questões essenciais sobre o que é o gás natural liquefeito. Portanto, é uma preparação para que as nossas empresas estejam mais dentro do contexto do processo de eventuais contratações pelo projeto, é mesmo isso? De fato, é para que estas empresas possam estar melhor posicionadas para responder àquelas que são as oportunidades de compras do projeto. Essas oportunidades que vão ser apresentadas, elas estão concentradas em que áreas, fundamentalmente? Bem, nesta primeira fase, as oportunidades estão concentradas nas áreas de construção e engenharia, logística e transporte, saúde, segurança, ambiente e serviços de emergência,
gestão de instalações de catering e marinha e offshore. Temos também fornecimentos gerais, que inclui escritório e tecnologias de informação e comunicação. E são contratações diretas pela Moçambique LNG ou é ao nível da cadeia de valor do projeto do setor? Bem, é uma consolidação daquela que é a demanda para o primeiro ciclo de 3 a 9 meses da cadeia de valor do projeto. Nós temos a Total Energies, que é operador, onde subcontrata ou contrata serviços de engenharia, procurement e construção a grandes empresas. Então, o que o projeto traz aqui é a consolidação desta demanda e pretendemos de forma periódica atualizar o empresariado local sobre a demanda à medida que as atividades de construção forem se desenvolvendo. E como é que estas áreas que se referiu anteriormente estão definidas? As áreas estão definidas consoante aquela que é a procura das diferentes empresas que fazem parte da cadeia de valor do projeto Moçambique LNG. Como referi-me anteriormente, é a consolidação da demanda daquela que é Total Energies como operador, mas também das suas contratadas e das subcontratadas das empresas de engenharia, procurement e construção. De fato, não sabemos se será uma demanda constante ao longo do desenvolvimento das atividades do projeto, mas iremos procurar atualizar e informar o empresariado local à medida que as atividades forem se desenvolvendo. Ora, vejamos, podemos no futuro ter a demanda nas mesmas áreas ou então em outras. Mas estão convidados, portanto, empresários ou empresas destas áreas em específico? Sim, de fato queremos tomar a melhor oportunidade de fazer aqui, tomar a melhor oportunidade de engajamento entre as empresas certas que trabalham, oferecem bens e serviços nessas áreas, com as contratadas e também com a Total Energies. Então convidamos as empresas que operam nessas áreas, ou fornecem bens e serviços nessas áreas. Vamos olhar para alguns detalhes práticos desse exercício que se avizinha. Já nos referimos às datas de realização dos 2 seminários, portanto 7 e 17, em Pemba e em Maputo, respectivamente. Como é que as empresas se habilitam a participar nesses seminários? Obrigada pela questão. As empresas, para participarem, devem manifestar o interesse através do preenchimento de um formulário que está disponível nas plataformas digitais do projeto Moçambique LNG, mas também nos jornais de maior circulação no país. Adicionalmente, porque nós mantemos uma relação direta com as associações empresariais, as empresas podem também contactar as associações empresariais para qualquer clarificação, bem como a equipa de conteúdo local do projeto Moçambique LNG. Das experiências anteriores, estes eventos têm sido bastante concorridos? Têm sido bastante concorridos. Lembro-me que o último que fizemos foi na época do Covid, foi virtual, mas mesmo assim foram bastante concorridos, porque informação é chave e antepada para qualquer empresário. Para estes eventos em concretos, dada o contexto, é um contexto de retoma do projeto, no final do dia, qual é a expectativa geral da Moçambique LNG ou da Total Energy com a realização destes workshops? Bem, a expectativa do projeto Moçambique LNG, não falo apenas da Total Energies, mas também das suas contratadas, porque temos todos um compromisso e queremos maximizar o conteúdo local e envolver o empresariado local na cadeia de suprimentos, é que os empresários conectem-se com a equipa de procurement. Nós tomamos nota, às vezes, do desafio que é de terem acesso, saberem quem é que está por detrás das principais contratadas do projeto. Então, queremos, primeiramente, dar acesso à informação sobre aquelas que são as necessidades de compras. Queremos ver os empresários futuramente aderirem aos processos de manifestação de interesse ou de concurso que há de vir destas empresas. E também queremos consciencializar sobre tópicos críticos, que são processos de procurement, para que possam melhor estar preparados para eventuais oportunidades de negócio.
E normalmente as empresas, para além de participarem, de se inscreverem, sente pela experiência do passado que elas têm um engajamento crítico no processo ou procuram por informações mais qualitativas que lhes torna mais preparadas para os concursos que está anunciado? Com certeza. Da experiência que temos do passado, acreditamos que é uma plataforma que também ajuda o empresariado a trazer questões que são críticas. Por isso que procuramos sempre consolidar todas aquelas questões que são repetitivas por parte do empresariado e deixar disponível para que outros empresários também possam ter a mesma clarificação. É um exercício crítico para Moçambique LNG ou para a Total Energy também. Muito bem, doutora Edna Simbino, muito obrigado por partilhar estas informações e até uma próxima oportunidade. Provavelmente teremos oportunidade de interação nos próprios seminários, onde iremos acompanhar o dinamismo que irá se registrar, muito provavelmente nesses eventos que estivemos aqui a nos referir. Recordar que estão a ser anunciados a realização de 2 workshops de oportunidades de fornecimento ao projeto Moçambique LNG. Um primeiro workshop vai ser realizado em Pemba, dia 10 de março, e uma semana depois, precisamente no dia 17, aqui na cidade de Maputo. Vai ser um momento importante para perceber as oportunidades do conteúdo local sobre esta temática bastante candente quando se fala destes projetos com esta magnitude como o Moçambique LNG, por razões óbvias que já de resto nos referimos em vários momentos aqui no Semanário Econômico. Tempo para uma curta pausa no programa, retomamos logo de seguida. Boa noite, até uma próxima oportunidade. Este é o Semanário Econômico. A abertura da primeira Conferência Nacional sobre Transformação Digital marcou um momento de forte sinal político. No discurso de abertura, o Presidente da República, Daniel Chapo, elevou o digital à categoria de infraestrutura estratégica invisível, equiparando-a às grandes obras físicas do desenvolvimento. Os países não se transformam apenas com pontes, estradas, energia, água, escolas, hospitais ou barragens. Transformam sobretudo com infraestruturas invisíveis, aquelas que ligam pessoas ao conhecimento, ao Estado e às oportunidades de forma inclusiva. Essas infraestruturas são hoje digitais. O chefe de Estado foi igualmente incisivo quanto à necessidade de romper com a fragmentação institucional. Não devem existir ilhas tecnológicas dentro do nosso Estado. Não é aceitável que instituições públicas desenvolvam sistemas que não comunicam entre si. A interoperabilidade total entre sistemas públicos surge, assim, como eixo estruturante. O objetivo é claro: um Estado que funcione como sistema integrado e não como soma de plataformas isoladas. O ministro responsável pela pasta reforçou que a transformação digital exige mudança de mentalidade. Se nós queremos vencer esta batalha de transformar, digamos, o nosso Estado, teremos que fazer a própria transição dentro das nossas mentes, nossa ação, de que o Estado tem que partilhar a informação, que é para retirar a dificuldade que o cidadão tem. The biggest challenge is how do we work together? How do we overcome the resistance to change? Because the most important thing is that we need to interoperate our systems, we need to share data, because we have to present ourselves toward the citizen as just one state. O Banco Mundial enquadra a digitalização como variável estrutural de crescimento. Reformas digitais bem executadas podem acrescentar até 2 pontos percentuais ao PIB, impulsionando produtividade, inovação e competitividade. Why it matters? Because
It is probably today one of the most important economic development multiplier. It drives productivity, it drives competitiveness at the firm and at the country level. Digital transformation can really boost GDP up to 2 percentage points. O governo já avançou com a contratação de empresas para desenvolver o sistema de interoperabilidade, o portal do cidadão e a plataforma de assinatura digital, estando igualmente em curso a implementação da identidade digital. It's not just about the aspiration and the goals, it's the execution. But the key to their success is execution, the science of delivery. Moçambique poderá mobilizar até 6 mil milhões de dólares em subvenções nos próximos 5 anos, no âmbito do novo quadro de parceria com o Banco Mundial. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique foi clara: a digitalização deve reduzir custos de contexto e simplificar processos. A verdadeira questão que se coloca é como digitalizar, para quem digitalizar e com que impacto concreto na vida das empresas, dos cidadãos e do nosso Estado. Digitalizar significa, de forma muito prática, reduzir custos, ganhar tempo e eliminar a burocracia excessiva. Para o setor privado, interoperabilidade, identidade digital e certificação eletrónica são condições essenciais para a competitividade, integração regional e participação nas cadeias de valor africanas. No plano político e estratégico, o Presidente da República colocou a digitalização no campo da soberania. A transformação digital é uma das grandes fronteiras de soberania no século XXI. Ontem, a independência media-se pelo controle do território. Hoje, mede-se também pela... Foi igualmente anunciada a criação de uma comissão técnica multissetorial dos serviços digitais com mandato para apresentar um plano nacional de integração até ao final do primeiro semestre do presente ano. Moçambique deu um passo estruturante na consolidação da sua infraestrutura de confiança digital ao formalizar um memorando de entendimento com o Brasil na área da certificação eletrónica. O acordo assinado entre o Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação e o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação estabelece as bases técnicas para a operacionalização do Sistema Nacional de Certificação Digital. O memorando com vigência de 36 meses renováveis não prevê a transferência financeira direta entre as partes, concentrando-se na cooperação tecno-administrativa, formação especializada e harmonização de procedimentos de credenciação e auditoria. Na cerimónia de assinatura, o presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação enquadrou o acordo como um momento estruturante da Agenda Digital Nacional. Nós estamos satisfeitos em assinar um memorando de entendimento com o ITI do Brasil para promover a cooperação e colaboração entre o INTIC e o ITI na promoção do uso das assinaturas eletrônicas em Moçambique e nas outras dimensões da certificação digital. As assinaturas eletrônicas ou o sistema de certificação digital é uma componente fundamental da transformação digital. A dimensão econômica desta arquitetura é evidente. Sem um sistema robusto de certificação digital, documentos eletrónicos permanecem vulneráveis à falsificação, contestação jurídica e fraude documental, fatores que fragilizam o ambiente de negócio. O que é que o ITI vai ajudar ao INTIC? Primeiro, é na componente técnica, nos ajudar a ver os padrões, os sistemas que nós vamos implementar estão alinhados com as melhores práticas, com os padrões internacionais. Vai nos ensinar a estabelecer os processos de acreditação e de certificação, quer das entidades, mas também das pessoas que trabalham nessas entidades, seguindo as melhores práticas internacionais. Vão nos ensinar a auditar esse processo quando já as empresas, porque eles também fazem auditoria no Brasil. A implementação do sistema poderá igualmente criar um novo segmento empresarial no país. Entidades certificadoras licenciadas para prestação de serviços de assinatura eletrónica, sob supervisão do regulador. O memorando prevê apoio técnico direto na definição de critérios de acreditação, processos de auditoria e capacitação contínua, elementos que atualmente carecem de experiência prática consolidada no contexto nacional.
Isso implicará desenvolvimento de competências especializadas em criptografia, segurança da informação e conformidade regulatória, com potencial de geração de emprego qualificado e novas receitas fiscais. Do lado brasileiro, o diretor-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação destacou que Moçambique tem a vantagem de iniciar o processo já alinhado com padrões internacionais, beneficiando da experiência acumulada pelo Brasil. A ideia é que o Brasil hoje compartilhe com Moçambique o estado da arte, como se diz, né? Na área de certificação digital, em termos de melhores práticas, o que não fazer, os erros que o Brasil cometeu, certamente Moçambique não os vai cometer também. O dirigente brasileiro sublinhou ainda que o reconhecimento mútuo de assinaturas eletrônicas depende de harmonização técnica rigorosa. O que se tenta fazer hoje é que os países tenham uma agenda de cooperação técnica, de padronização, para que as assinaturas possam ser reconhecidas de maneira transfronteiriça. Então, o grande esforço hoje, por exemplo, é de compatibilizar os padrões de certificado digital, de assinatura eletrônica, de como é que se faz isso entre os países. O potencial de reconhecimento mútuo de assinaturas eletrônicas poderá facilitar negócios, contratos internacionais e cooperação académica entre Moçambique e Brasil, abrindo portas a médio prazo para integração digital mais ampla. Num contexto de crescente digitalização dos serviços públicos e privados, a certificação digital deixa de ser uma ferramenta meramente técnica e passa a constituir infraestrutura econômica estratégica. O memorando representa, assim, o ponto de partida. O impacto real dependerá da execução técnica, da fiscalização efetiva e da capacidade de formar especialistas nacionais aptos a sustentar esta infraestrutura crítica no longo prazo. É o Semanário Econômico nos seus derradeiros momentos. Vamos, entretanto, recordar aqueles aspectos que definiram a presente edição do programa. Custos elevados, falta de laboratórios acreditados e normas desajustadas limitam competitividade e inovação, apesar do peso das MPMEs no emprego formal. Sabemos que, por exemplo, para exportar para alguns países como África do Sul, Portugal, até mesmo para países da América, nós precisamos de certos certificados ou precisamos estar também acreditados. Como startup, ainda não temos um financiamento próprio, dependemos de financiamento de terceiros. Porque eu posso dizer que o meu produto está bom, mas eu tenho que ter equipamentos que provem que isso está dentro dos parâmetros internacionais para que o meu produto chegue ao mercado da melhor forma. Fim do critério do menor preço, reforço do controle independente de qualidade e apoio à infraestrutura verde surgem como caminhos para romper ciclo de reconstrução recorrente. Há uma tendência de privilegiar o menor preço na contratação, infelizmente. E nós temos estado a alertar que o menor preço não garante a qualidade. Eu julgo que isto é tudo intencional. Porquê? Porque não havendo entidade independente, os resultados são martelados, são organizados, como eu estava a perguntar. Pergunta o que é que o senhor quer, dá-te o resultado, pronto, está toda a gente contente. A infraestrutura verde, infraestruturas baseadas na natureza, porque são soluções sistêmicas, né? São soluções holísticas, diferente de algumas soluções convencionais que olham para um único problema e buscam resolver aquele problema, muitas vezes causando problemas em outros setores. Reconhecimento mútuo de assinaturas eletrônicas podem ampliar a integração econômica com o Brasil e futuramente com a SADC. O que é que o ITI vai ajudar ao INTIC? Primeiro, é na componente técnica, nos ajudar a ver os padrões, os sistemas alimentares estão alinhados com as melhores práticas, com os padrões internacionais. A ideia é que o Brasil hoje compartilhe com Moçambique o estado da arte, como se diz, né? Na área de certificação digital, em termos de melhores práticas, o que não fazer, os erros que o Brasil cometeu, certamente Moçambique não os vai cometer também. No tema de fundo, Moçambique LNG reinicia e abre um novo ciclo de oportunidades para empresas moçambicanas. Pretendemos com o seminário prover informação essencial sobre oportunidades de negócio, processos de procurement, processos de saúde, segurança e ambiente durante um concurso
e também questões essenciais sobre o que é o gás natural liquefeito. Nesta primeira fase, as oportunidades estão concentradas nas áreas de construção e engenharia, logística e transporte, saúde, segurança, ambiente e serviços de emergência, gestão de instalações de catering e marinha e offshore. Que o projeto traz aqui a consolidação desta demanda e pretendemos de forma periódica atualizar o empresariado local sobre a demanda à medida que as atividades de construção forem se desenvolvendo. Já está, desta forma, damos por integralmente realizada a presente edição do Semanário Econômico. Já sabe que voltaremos dentro de uma semana, sensivelmente, quando forem 22 horas de próxima quinta-feira, aqui no seu canal de eleição, a STV Notícias. Tenha uma boa noite. Passa 50 anos. O orgulho de Moçambique.